Nós podemos dizer que uma das maiores dádivas que temos como seres humanos é a capacidade de desenvolvermos relacionamentos significativos. Não importam as conquistas que o homem possa ter na sua vida profissional, na sua vida acadêmica ou em qualquer outra área, nada traz maior senso de significado do que relacionamentos saudáveis. Essa é a razão pela qual a equipe pastoral começou hoje pela manhã uma série de mensagens por título Relacionamentos Saudáveis. É muito triste quando nós encontramos algumas enfermidades degenerativas e especificamente aquelas que atingem a capacidade cognitiva do ser humano. A capacidade de reconhecer pessoas que foram importantes durante a sua vida, durante a sua história. E, além disso, a capacidade de reconhecer a si mesmo, quem ele é, qual é a sua história, qual é a sua identidade. Eu costumo dizer para os mais próximos que, a meu ver, esta enfermidade ela é pior até do que outras que consomem a carne e matam rapidamente, porque a pessoa perde o senso de existência e de relacionamentos. Mas, infelizmente, os relacionamentos se tornam impossíveis e improváveis não apenas através de doenças degenerativas. Nós encontramos crises e conflitos se manifestando na vida relacional nas mais diversas etapas da existência. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que isso é consequência do pecado, é aquilo que nós chamamos na teologia de efeitos noéticos do pecado. Ele atingiu a mente e, consequentemente, ele atingiu a capacidade relacional do ser humano. Ela atinge a capacidade de se relacionar devidamente com Deus e, consequentemente, a capacidade de se relacionar consigo mesmo. Às vezes nós, no nosso dia a dia, encontramos algumas pessoas nos nossos relacionamentos, e enquanto os desenvolvemos, observamos a postura, observamos as escolhas, observamos o tempo inteiro. E depois de algum tempo de convívio, nós olhamos para algumas pessoas e chegamos a pensar ou dizer: que pessoa sem noção. Quantas vezes você já disse isso de alguém recentemente? Que mulher sem noção, que homem sem noção, não tem a menor condição de autoanálise. De fato, tantas vezes isso é consequência de uma leitura equivocada e de um relacionamento doentio com o seu próprio eu. Mas o que a palavra de Deus nos diz acerca dos nossos relacionamentos, e para gozarmos de cada um deles de modo saudável, como nos relacionarmos devidamente com Deus? Nós vimos hoje pela manhã, através do reverendo Kilvin, da palavra de Deus ministrada por ele, e hoje nós continuaremos meditando e refletindo sobre como ter um relacionamento saudável com você mesmo, conosco. E para isso eu os convido a abrirem a palavra de Deus, em 2 Samuel, capítulo de número 24, nós leremos todo o capítulo, contudo, pausadamente, ou em partes. Nós queremos ouvir a voz de Deus através da vida relacional, ou do relacionamento que este homem teve consigo mesmo, este grande rei de Israel chamado Davi. 2 Samuel, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 1. Diz a palavra de Deus: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Bérseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. E então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. E o rei, meu senhor, o veja,
Mas por que tem prazer nisto, rei, meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes dos exércitos da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroé, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan-Jaã, viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus, dos cananeus, donde saíram para o Neguebe de Judá a Bérseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Vamos orar uma vez mais? Peça para Deus falar ao seu coração através da sua santa palavra. Pai, nós te bendizemos pelo privilégio que temos de, reunidos em tua presença, ouvirmos a tua voz, enquanto a tua palavra é exposta. Ó Deus, dar-nos clareza no entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos como desenvolvermos uma vida de relacionamento saudável conosco, com o nosso próprio eu. Por isso, Senhor, fala-nos com a clareza que o teu Espírito sempre fala. É o que te pedimos em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos diante do capítulo de conclusão de 2 Samuel. Alguns estudiosos dizem que é um tipo de fechamento tanto de 1ª e 2 Samuel, acreditando que a narrativa teria o seu fim mesmo no capítulo 20. Do capítulo 21 ao capítulo 24, o autor está destacando os eventos mais importantes que aconteceram na história de Israel, na história da redenção e especificamente na vida deste rei, que foi escolhido por Deus de um modo inusitado. Nós temos aqui um dos textos considerados bem polêmicos do Antigo Testamento, porque quando você vai para o texto paralelo em 1 Crônicas, no capítulo 21, a narrativa nos diz que Satanás incitou o coração de Davi para levantar o censo em Israel. E o texto que nós acabamos de ler diz que tornou-se a ira do Senhor a acender-se contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles. Esse é um dos textos que nós encontramos de uma forma muito clara a manifestação da soberania de Deus em seus propósitos e da responsabilidade humana ao mesmo tempo. Fazendo uma breve análise e resumo daquilo que nós chamamos na teologia de os decretos de Deus, que são as decisões que Deus toma na eternidade acerca de todas as coisas, nós encontramos nestes decretos, nessas decisões, aquilo que nós chamamos de decreto permissivo, ou vontade permissiva de Deus. Foi quando Deus, na eternidade, decidiu permitir a manifestação do pecado dentre os homens e simplesmente não intervir. Israel estava vivendo um momento de declínio espiritual, o que não era incomum. Todas as vezes que a nação prosperava, que havia um tempo de calmaria, que havia um tempo de bonança, eles arrefeciam na vida espiritual, na devoção, na busca ao Senhor. E os pecados deles chegaram até o Senhor, a fim de que o Senhor manifestasse um juízo. E Deus manifesta esse juízo através de um pecado de um homem. Observem que o pecado de Davi foi um instrumento nas mãos de Deus para trazer juízo sobre aquela nação. A semelhança do pecado de Judas Iscariotes, que decidiu em seu coração avarento e traiçoeiro trair o Senhor Jesus. Mas Deus, em seu plano eterno, usa aquele ato de traição para cumprir o seu propósito e o seu plano de redenção. Então, os comentaristas concordam que a melhor maneira de nós compreendermos é que Deus
permite que Satanás incite a Davi, tente a Davi, para que então ele cometesse este pecado e um juízo fosse manifesto na história do povo, e nós veremos maiores detalhes em alguns instantes. Mas dentro dessa história, dessa narrativa, eu quero destacar, irmãos, alguns princípios que nós aprendemos na vida de Davi, para que possamos ter uma vida relacional saudável conosco. Davi, de longe, é destacado como o homem mais sublime do Antigo Testamento, conhecido por todos como o homem segundo o coração de Deus, autor da maioria dos salmos. Acredito que todos aqui possuem o seu salmo favorito, e certamente Davi é o autor da maioria destes. Mas como um homem segundo o coração de Deus, tão notável, pôde ser o autor de pecados tão grotescos, tão terríveis, e nós estamos neste texto diante do pior de todos os pecados de Davi. O mais conhecido é o que nós citamos quase todos os cultos, é o seu adultério com Batseba, e depois quando ele de alguma forma maquina a morte de Urias, o marido de Batseba. Mas deste pecado de Davi, apenas 2 pessoas morrem, Urias e o bebê da primeira gestação. Mas deste pecado que Davi acabou de cometer, no texto que nós lemos, 70.000 pessoas morrem, em consequência do pecado deste homem. Então eu gostaria de analisar com os irmãos essa história e percebermos princípios bíblicos para uma vida de relacionamento saudável conosco, com o nosso próprio eu. E em primeiro lugar, irmãos, ao olharmos para a vida deste homem, e eu vou fazer um pouquinho de um sermão biográfico, voltando sempre ao texto que lemos, nós precisamos cultivar um autoconhecimento bíblico. Nós precisamos cultivar em nossos corações autoconhecimento bíblico. Os psicólogos concordam, e há uma citação antiga, um aforismo: conhece-te a ti mesmo, que está escrito na entrada do templo de Delfos, construído em honra a Apolo, o deus grego do sol. E esta verdade foi propagada na Grécia Antiga e na história da modernidade, demonstrando a importância do autoconhecimento para uma vida feliz e uma vida significativa. Contudo, o autoconhecimento, ele pode ter uma primícia distinta do cristianismo bíblico. O autoconhecimento, ele pode ter as suas bases no egocentrismo, tendo o homem e as suas vaidades e anseios como objetivo supremo. É por isso que, ao olharmos para a palavra de Deus, nós reconhecemos a importância de conhecermos a nós mesmos. É essencial para relacionamentos saudáveis. Mas este autoconhecimento, ele tem que estar fundamentado nas Escrituras Sagradas, acerca daquilo que Deus diz que nós somos. E daí nós olhamos para a história da redenção, olhamos para o próprio Davi, que recebera do povo a lei do Senhor e também o registro de Gênesis. Então todo Israel, a essa altura, já tinha um autoconhecimento básico, em primeiro lugar, da sua estrutura, quem eles eram. Eles sabiam, através da narrativa de Gênesis, que eles eram imagem e semelhança do Criador, descrito lá no capítulo 1, no verso 26, sendo imagem de Deus, tendo a capacidade racional, tendo a capacidade emocional, tendo espiritualidade, tendo moralidade. Israel sabia muito bem que isso era um reflexo do Criador, e que esta autoimagem também se manifestava através do propósito da vida e da existência. Davi sabia bem que o propósito da sua existência não era ter uma carreira célebre como rei, não era se tornar o maior, o mais sublime, o mais famoso, o mais poderoso, não era um propósito primário de fazer com que as mulheres suspirassem em Israel e declarassem: olha, o rei Saul matou os seus milhares, mas Davi
Davi. Davi matou seus 10 milhares. Esse não era o propósito maior. No seu autoconhecimento, Davi sabia, ele era imagem de Deus e fora criado para governar a terra no mandato cultural. E de um modo muito específico na história da redenção, Deus o escolhe para ser rei. O mais improvável dos improváveis, porque quando lá em 1 Samuel, no capítulo 8, Israel rejeita o Senhor como rei, rejeita a teocracia, Deus permite que o povo escolhesse um rei segundo as próprias paixões do seu coração, e eles escolhem o mais belo, o mais alto, o mais forte, Saul. Mas aquele rei foi um fracasso, ele é reprovado pelo Senhor, e Deus então faz o profeta Samuel escolher alguém lá da família de Jessé, da tribo de Judá. E quando Samuel vai chamando de um por um, e o Senhor diz não, e depois Samuel em seu coração diz, não, é aquele, e o Senhor diz, não é nenhum destes, Samuel, o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. E daí Samuel pergunta, não há mais nenhum outro filho teu para Jessé? E Jessé diz, mas tem um mais novo lá, que está no campo cuidando das ovelhas. E Deus então faz com que Samuel chame, e quando Davi chega, o jovem Davi, pequenino, o Senhor diz, é este o rei, ele é ungido. Davi tinha consciência que o que ele se tornara, não era fruto de um projeto pessoal egocêntrico, era fruto de um projeto original de Deus. Em sua carreira, ele estava dentro de um plano do Senhor. Então observem que o autoconhecimento que Davi tinha acerca de quem ele era, emanava do caráter do próprio Deus. O autoconhecimento que ele tinha do propósito da sua vida emanava dos mandatos da criação e da própria monarquia que Deus estabelecera em Israel como uma história de redenção, de salvação para as nações. Mas Davi também sabia, neste autoconhecimento bíblico, que ele possuía uma natureza caída, inclinada ao pecado, inclinada ao erro, a ponto de, em vários salmos, ele registrar esta inclinação pecaminosa. E um salmo que nós lemos com frequência, e se você puder abrir por um instante, que é o salmo de número 51, Davi ele declara, em sua oração de confissão, no versículo de número 3, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Juntos os 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então observem que aquele jovem, ainda jovem, tinha consciência que ele fora criado por Deus com um propósito, que a sua vida em todas as esferas tinha um objetivo de manifestar a glória de Deus, através de uma boa governança, através da exaltação dos valores éticos do reino de Deus, mas ele também tinha consciência que após a queda de Adão, dos nossos primeiros pais, ele também possuía um outro eu dentro de si. É o que Paulo trata com maior clareza lá no capítulo de número 7 de Romanos, quando ele fala do conflito do velho homem, da velha natureza caída, com a nova natureza que nós recebemos em Cristo. Davi sabia das suas inclinações pecaminosas, Davi sabia que perversidade se manifestava no seu próprio coração, que desejos terríveis tantas vezes chegavam e o levavam a atos que desagradavam e desonravam ao Senhor. Mas ele também sabia que este Deus, que permitiu a queda do homem, estabeleceu uma história de redenção para este povo. É por isso que ele pôde declarar no Salmo de número 25, versículo de número 22, Salmo 25, verso 22.
No 21 ele diz: preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Juntos o 22, ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Desde lá, o povo da aliança, e especificamente este homem, tinha consciência, ele era a expressão da glória do Criador, ele tinha consciência que ele havia caído junto com Adão e possuía uma natureza pecaminosa, com inclinações pecaminosas, mas também sabia que desde Gênesis 3,15, Deus havia feito uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Era uma promessa de redenção, de resgate através do pagamento do preço, de resgate do poder destrutivo do pecado. Então isso fez com que Davi tivesse uma visão muito sóbria e uma autoimagem muito sóbria, ainda jovem. Até que nós cheguemos ao texto de 2 Samuel 24, nós encontramos um jovem Davi, um menino, mas com uma imagem muito lúcida de si mesmo, porque essa imagem ele não tirou da maturidade dos anos, ele tirou da palavra de Deus, ele tirou daquilo que as Escrituras dizem. É por isso que quando Israel está diante de um gigante filisteu, amaldiçoando a nação e todos estão amedrontados, Davi ele tem uma visão correta do que está acontecendo, de quem ele era, de quem Deus era e do propósito de Deus, ao declarar: quem é este incircunciso? Quem é este homem que não tem aliança com o Deus de redenção? Quem é este homem que não tem um pacto, que não se relaciona devidamente com o seu Criador para afrontar o exército do Deus vivo? Como vimos hoje pela manhã, o Deus dos exércitos, o Deus que governa as nações. Quem é este homem para afrontar o povo que Deus escolheu para si? Então percebam a lucidez de um jovem. E quando aquele homem de 2,90 metros começa a afrontá-lo e amaldiçoá-lo, e amedrontá-lo, dizendo: olha, ainda hoje entregarei a tua carne às bestas, Davi, com uma imagem correta de quem Deus era e de quem ele era, ele diz: tu vens contra mim com espadas e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus a quem você tem afrontado. Observem então que toda a ação de Davi, que toda a compreensão de quem ele era, estava fundamentado no caráter de Deus, no Deus que redime a Israel, no Deus que conduz a história de Israel. Ele tinha senso de importância em saber que era a imagem de Deus, ele tinha consciência de pecaminosidade e, consequentemente, ele tinha uma postura de humilhação diante do Senhor. Isso foi o segredo do sucesso na vida deste jovem que nem rei era. Mas aí, irmãos, nós percebemos que a nossa inclinação pecaminosa tantas vezes tenta nos levar para distante da autoimagem bíblica. Não é incomum que as nossas inclinações pecaminosas tentem corromper aquilo que nós cremos acerca da Escritura e da nossa realidade, de quem de fato somos. E daí chegamos no texto de 2 Samuel capítulo 24. Ele não era mais um menino, ele já tinha vivido muitas experiências de vida, mas aquele menino com uma autoimagem correta e saudável, que devotava a dependência de Deus em todo o tempo, agora está no momento áureo do seu reinado, está no momento de maior glória e sublimidade, e ele faz um pedido ao comandante do seu exército, Joabe. Ele quer levantar o censo, ele quer saber quantos soldados ele tem no seu exército. Isso não era, irmãos, incomum, era uma prática aceitável. Em alguns momentos Deus manda Israel levantar um censo, mas o problema é que a motivação do coração de Davi deixou de ser a glória de Deus, deixou de ser a compreensão de quem ele era e do propósito da sua existência.
A motivação era o seu orgulho, era a vaidade do seu coração, era a ostentação. E isso faz com que ele perca o foco e caia em uma grande desgraça, não apenas ele, mas também toda uma nação. E eu me pergunto, irmãos, com que frequência nós exercitamos essas verdades em nossa consciência? Nós somos tão cirúrgicos ao analisarmos as pessoas ao nosso redor, o comportamento delas, mas o quanto nós pegamos a nossa autoimagem de quem somos e colocamos dentro do padrão da Escritura de Deus, no espelho da Escritura, para refletir quem eu sou, os meus valores, as minhas prioridades, como eu me relaciono com o meu Criador, como eu me relaciono com a minha família, como eu me relaciono com a família estendida, como eu me relaciono com o trabalho, com o mandato cultural. Se eu não tiver uma autoimagem correta de prioridades, certamente as minhas escolhas me levarão para o fracasso, me levarão para prioridades invertidas e farão que eu tenha uma vida frustrada relacionalmente. Por quê? Porque eu viverei fora dos propósitos de Deus. Davi, ele pôde em muitos momentos provar de sucessos, enquanto provou e preservou no coração uma autoimagem bíblica. Mas em algum momento, ele permite que a sua natureza pecaminosa prevaleça e ele manifesta uma autoimagem caída, arrogante, orgulhosa, levantando um censo para ostentar o poder do seu exército. E daí eu descubro, através deste fato, ainda neste capítulo, que para nós termos uma vida relacional conosco, além de uma autoimagem bíblica, nós também precisamos ter mentores que nos lembrem quem somos e para onde vamos. Para preservarmos uma vida relacional saudável conosco, eu preciso de uma autoimagem bíblica, mas eu preciso também de pessoas ao meu lado que possam me lembrar quem eu sou e para onde eu vou. Observem novamente no capítulo 24, no versículo de número 3, a resposta de Joabe a Davi. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisso o rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes dos exércitos. Observem bem, na história de Davi, desde quando ele era jovem, nós já mencionamos que Deus coloca algumas pessoas para servirem de mentores, de líderes espirituais, de pessoas que poderiam modelar o temor de Deus, que poderia fazê-lo crescer e caminhar dentro da vontade de Deus, do propósito de Deus para a sua vida, mas que também poderiam admoestá-lo acerca de perigos e escolhas equivocadas. Samuel já foi mencionado. Nós encontramos Abigail, uma mulher que com muita sabedoria, em certo momento, serviu como uma mentora de Davi, o impedindo de manifestar vingança e derramar sangue inocente. Nós encontramos Davi no outro momento, Natã no outro momento, quando Davi então peca, e Deus usa este homem para orientar Davi, e agora o chefe do seu exército, o comandante geral, aquele que lutara tantas batalhas ao lado de Davi, que noutros momentos já havia contado o exército de Israel, mas ele percebeu algo diferente no pedido do rei. Era um homem que tinha acesso ao coração de Davi. Quando Davi pede para levantar um censo, Joabe sabia e percebeu qual era a atitude por trás do ato.
Porque os nossos atos, tantas vezes, eles falam explicitamente, mas nem sempre. E apenas pessoas mais próximas a nós, que nos conhecem, que caminham conosco, às vezes têm a capacidade de ler a nossa intenção por trás do ato. Nós conseguimos fazer isso com os nossos filhos, aqueles que convivem com uma certa frequência. Às vezes, numa pergunta, nós sabemos onde eles querem chegar. Joabe tinha uma relação próxima com Davi a este ponto. Davi agora estava sendo assediado pelo seu próprio orgulho, como o Senhor disse lá a Caim, que o pecado jaz à porta. Ele quer nos dominar, mas compete a nós rejeitá-lo e dizer não. E mantermos o foco de um relacionamento correto com Deus e com o nosso próprio coração, não permitindo que as nossas paixões aflorem e nos dominem. E Deus usa pessoas também para isso. Deus usa pessoas para nos admoestar. E de repente Joabe, com muito jeito e respeito, afinal de contas Davi era rei, mas ele era um comandante próximo, ele tinha liberdade, e ele diz: ó rei, que o Senhor multiplique 100 vezes mais. Não é um comando do Senhor. Não permita que a vaidade domine o seu coração. Não permita que o orgulho prevaleça sobre a sua atitude. Não faça isso. Isso é essencial, irmãos. Termos pessoas ao nosso redor com uma cosmovisão bíblica, com uma visão de mundo bíblica, que compreenda o propósito da existência, que compreenda os objetivos do reino, e possam estar próximas de nós, para que nos momentos em que o orgulho nos tomar e que nós estivermos inebriados com a vaidade do coração, elas possam fazer o que Joabe fez com Davi. Não faça isso. Pois o filho de Davi, Salomão, escreveu lá em Provérbios 27, versículo 17, como o ferro ao ferro afia, assim o homem ao seu amigo. Na caminhada com Cristo e numa vida relacional saudável conosco, nós precisamos de pessoas com lucidez e temor a Deus para nos fazer enxergar aquilo que às vezes nós não conseguimos ver em nós. A Bíblia está repleta de homens que ocuparam essa posição de mentores, de discipuladores. Nós encontramos Barnabé fazendo isso na vida de Paulo. Na vida de João Marcos, encontramos Paulo fazendo isso na vida de Timóteo, e fazendo as perguntas difíceis que ninguém quer fazer, confrontando áreas que às vezes são desconfortáveis. Paulo disse a Timóteo, lá no capítulo 1, no versículo 4, da sua primeira carta, capítulo 4, versículo 11, ele disse: ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. 1 Timóteo 4,15 agora. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Verso 16, juntos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Perceba, Paulo está dizendo ao jovem pastor: cuide de ti mesmo, olha, cuidado com o teu estudo, cuidado com o teu trato, com o teu procedimento, olha, mantenha a pureza, não deixe de ler. Paulo ocupa este papel de mentor, assim como Joabe se propôs a ser na vida de Davi, mas Davi simplesmente ignorou. E eu me faço uma pergunta, e você deve perguntar ao seu próprio coração: quem são as pessoas
que tem acesso ao seu coração? Quem são as pessoas que podem fazer aquilo que Roberto Carlos cantava e ainda canta, que diz as verdades com frases abertas para você? Tendo acesso, sendo ouvida, lhe confrontando em amor. O problema é que tantas vezes nós não queremos, e temos uma ilusão e uma imagem tão distorcida, que enquanto as pessoas funcionam como um coaching motivacional, olha, vai dar certo, você vai prosperar, você é demais, você se enamora por essa pessoa. Mas quando alguém chega e pontualmente, usado por Deus, percebe os perigos que o seu coração está tramando, tantas vezes nós gritamos, rejeitamos, nos distanciamos ou ignoramos, como Davi ignorou. Howard Hendricks, ele faz exatamente essa colocação e pergunta: quem são as pessoas que te ajudaram a torná-lo quem você é hoje? Refiro-me às pessoas que marcaram você, que causaram um impacto significativo, uma impressão duradoura em sua vida. Onde posso encontrar alguém com um pouco mais de sabedoria e experiência do que eu tenho, que estaria disposto a me ajudar enquanto eu seguisse meu caminho na vida, enquanto eu prossigo no projeto de Deus? Nós precisamos de pessoas assim. Senão, em tantos momentos, nós perderemos a lucidez e iremos sucumbir espiritualmente. Isso aconteceu com Davi. Então, queridos, cultive uma cosmovisão, ou melhor, uma autoimagem bíblica de quem você é, qual é o propósito da sua existência. Mas não deixe de ter por perto pessoas que tenham também essa mesma autoimagem e maturidade para lhe ajudar a avançar. Se você não tem, procure, peça a Deus para colocar no seu caminho. Certamente existem ainda homens e mulheres que amam ao Senhor e caminham nessa mesma direção, e não importa se você tem 12 anos ou se você tem 90, todos nós precisamos de pessoas que possam nos ajudar e nos mentorear espiritualmente, para que tenhamos uma noção correta e um relacionamento correto com nós mesmos. Em terceiro e último lugar, para que nós possamos cultivar esta relação saudável, nós também necessitamos avaliar com lucidez as circunstâncias e prosseguirmos no caminho da redenção. Precisamos ter lucidez na análise circunstancial e continuarmos avançando em direção à obra redentora. Veja só, a partir do versículo 10, voltando a 2 Samuel, no capítulo 24, o que o texto nos diz. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Pausa. Davi não assume uma postura fatalista. Ele poderia dizer: olha, afinal de contas, tudo está dentro da permissão de Deus. Se isso aconteceu, este meu fracasso, e eu fui orgulhoso, é porque estava dentro do plano soberano de Deus. A própria narrativa diz que o Senhor incita Davi. Não, em momento nenhum ele assume uma postura fatalista, negando a sua responsabilidade. Ele diz com toda clareza: olha, muito pequei no que fiz. Ele não transfere responsabilidade, ele não faz aquilo que Adão fez lá no Éden, ele não faz aquilo que os homens tantas vezes tentam fazer. Ele enxerga com lucidez o que está acontecendo. Eu errei e a responsabilidade é minha. Eu só posso ter um relacionamento correto comigo mesmo quando eu enxergo o que acontece ao meu redor
eu enxergo as minhas atitudes, as minhas escolhas de modo lúcido, porque senão eu vou culpar todo mundo, eu vou passar a responsabilidade para todos e não vou tratar devidamente o que precisa ser tratado e, consequentemente, não crescerei. A dinâmica deste pecado foi diferente do primeiro com Batseba. Com Batseba, Davi ainda fica endurecido por um tempo, até que Deus levanta Natã e numa parábola ele é repreendido. Aqui não. Aqui o coração de Davi acelera. Num certo momento o Espírito Santo o admoesta do seu erro. Eu tenho certeza que todos nós aqui já tivemos, se você nasceu de novo e conhece a Cristo, já teve essa experiência, do coração acelerar e você pensar, fiz bobagem. E agora? De imediato, Davi pede perdão. Mas ele encara o que iria acontecer com realismo. Ele sabia que todo pecado tem consequências. Toda escolha fora da vontade de Deus traz consequências não apenas sobre nós, mas sobre as pessoas no nosso entorno, porque somos seres relacionais. Ainda que tenha sido uma escolha do coração vaidoso de Davi naquele momento. E daí, irmãos, Deus permite que ele tenha uma experiência inusitada e terrível, que eu nem de longe gostaria de ter. Deus levanta um profeta chamado Gade. Gade vai até Davi e o Senhor então faz com que ele escolha o castigo. Veja só no versículo de número 12. Vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolha uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi, lhe o fez saber, dizendo, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos, e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. O que é que você escolheria, meu irmão? 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias de peste e mortandade? Pensa aí. Já escolheu? Que situação terrível. Davi não é tomado por lamúria, não se vitimiza, ele encara com realismo, ele sabia que tinha errado, mas ele nos mostra o caminho que nós devemos tomar para uma relação correta conosco, com a vida, com o que acontece no nosso entorno. Ele se refugia na misericórdia do Deus da redenção. Veja a palavra e a resposta de Davi no versículo 14. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Arrependimento genuíno traz angústia no coração. Aqueles que pecam contra Deus, dissimulam, sorriem como se nada tivesse acontecido, não se arrependeram de fato. Davi sente profunda angústia, mas ele declara, vamos ler juntos? Porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Ele se refugia no Deus gracioso, no Deus misericordioso. Então Deus decide enviar uma praga sobre o povo, e o texto nos diz no versículo 15, enviou o Senhor a peste para Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Bérseba morreram 70.000 homens do povo. Uau! Isso daqui, irmãos, nos ensina que às vezes quando nós não cultivamos uma autoimagem bíblica e nem damos ouvidos às pessoas que Deus coloca ao nosso redor para nos admoestar, nós iremos pecar contra o Senhor. E as consequências chegam. Alguns irmãos chegam a falar, a fatura chega, e chega para todo mundo. E não há como negarmos as consequências das nossas escolhas. Mas nós temos 2 caminhos, nos vitimizarmos, lamuriarmos,
culparmos os outros, desistirmos da vida ou clamarmos pelo Deus da misericórdia e buscarmos o seu perdão e a sua restauração plena. Observem então que aqui no versículo 16 nós encontramos a figura do anjo do Senhor. É aquilo que nós chamamos na teologia de cristofania ou teofania, é o Cristo pré-encarnado aparecendo. O artigo definido mostra isso. O próprio Jesus está ali, no momento de caos, no momento de declínio, no momento de desgraça, no momento de mortandade, mas ele não deixa de estar ali para socorrer e para trazer perdão e restauração para o seu povo. Este é o Deus da graça, é o Cristo bendito, gracioso. Então o anjo do Senhor, percebam no verso 16, estendendo pois o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Vendo Davi ao anjo que faria ao povo, falou o Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe e levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra, e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que eu cesse a praga sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: toma e oferece o rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos e a pairagem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei. Araúna oferece ao rei e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois, pagou 50 siclos de prata, edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou sobre Israel. Observem que para a manifestação plena do perdão e da restauração, fora necessário um sacrifício. Talvez alguns de vocês não saibam, mas esta eira de Araúna ficava no mesmo lugar do Monte Moriá. O Monte Moriá, onde um homem chamado Abraão foi conclamado por Deus a sacrificar o seu único filho. E quando Abraão havia levantado o cutelo para oferecer ao Senhor o seu único filho, o anjo do Senhor também intervém e diz: olha, não faça isso. E ele proveu o cordeiro para o sacrifício no lugar de Isaque. Neste mesmo lugar, depois de um pecado terrível, depois de uma compreensão equivocada de quem ele era e de como deveria se relacionar com o propósito de Deus, Davi enxerga com realismo, ele clama a misericórdia do Senhor e está pronto a oferecer um sacrifício numa eira que ele se propôs a comprar e comprou. É nesse mesmo lugar que fora construído o templo de Jerusalém. Um lugar de adoração, o lugar onde o sacrifício era simbolicamente queimado como o perdão de pecados, apontando para um sacrifício que seria oferecido num lugar não muito distante da eira de Araúna, mas num lugar chamado Calvário. Foi ali que o Cordeiro perfeito de Deus, ele veio. Este anjo do Senhor que aparece aqui,
manifestando juízo, mas ao mesmo tempo manifestando misericórdia, não permitindo que Jerusalém fosse destruída. Este mesmo anjo do Senhor que orienta para um sacrifício pelo perdão de pecados é o Cristo bendito, que se faz carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. É o Cristo bendito que, diante de uma humanidade caída, olhando para o seu próprio coração, vendo a sua incapacidade, olhando com realismo, que o bem que nós queremos fazer, às vezes nós não fazemos, mas o mal que nós não queremos, às vezes fazemos, é este Cristo que oferece a sua vida como propiciação pelos nossos pecados, como redenção, como resgate, para que nós pudéssemos gozar de salvação e reconciliação com Deus. Foi este Cristo bendito que ofereceu a sua vida, para que nós pudéssemos, irmãos, ao olharmos para a nossa história, não dissimularmos, mas crermos que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, nos purificar de toda a iniquidade e nos conceder graça para prosseguirmos. Davi, em meio aos seus fracassos, quando não compreendeu devidamente quem era ou como deveria viver, ele pôde se refugiar num Deus de graça, de misericórdia e de perdão. Este mesmo Deus é o Deus com quem nós nos relacionamos. Em meio às crises da nossa alma, nós podemos olhar para Ele e pedirmos: Senhor, ajuda-me a compreender quem eu sou em Cristo. Precisamos nos lembrar que a partir do momento em que o confessamos como nosso Senhor e Salvador, nós podemos e devemos declarar, como Paulo declarou: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Como anda a sua relação com você mesmo? Quem constrói a sua autoimagem? Hollywood? A mídia? O materialismo humanista? Ou aquilo que a Escritura Sagrada nos diz? Quem são as pessoas que estão ao seu lado para serem instrumentos de Deus, a quem você presta conta, para lhe fazer perguntas difíceis que lhe levarão à lucidez e a prosseguir no caminho do Senhor? E finalmente, será que temos encarado a vida com realismo? Ou estamos sofrendo hoje, culpando o mundo, quando na verdade, tantas vezes sofremos consequências de pecados que escolhemos praticar? O Deus da graça está aqui para nos orientar, para nos perdoar, para nos restaurar, para nos reconciliar com Ele através de Jesus Cristo. Se você não o conhece ainda, se você não fez uma aliança ainda com Cristo Jesus, nessa noite é uma oportunidade que Ele nos dá de compreendermos quem somos, de compreendermos o que acontece conosco e de compreendermos o caminho de redenção que Ele preparou para uma vida relacional feliz e abençoadora. Feche seus olhos nesse instante. Vamos orar. Ó Deus, nós te bendizemos, te adoramos, porque olhando para o Senhor, nós podemos compreender devidamente quem somos. Como teu servo Calvino disse, que o conhecimento de Deus é essencial para que nós possamos nos conhecer a nós mesmos. Ajuda do Senhor nesta hora, a examinarmos os nossos corações e refletirmos acerca de onde tiramos a nossa autoimagem. Se ela vem de qualquer outro lugar que não seja da Tua palavra, Senhor, purifica-nos nesta hora. Ajuda-nos a olharmos para a Tua palavra e entendermos o que somos, a nossa condição hoje e para onde caminhamos. Ajuda-nos, Senhor,
e coloca na vida do teu povo homens e mulheres que possam servir de mentores, de líderes espirituais, que possam, Senhor, nos estender a mão não apenas para o apoio, mas que possam nos admoestar, nos lembrando o caminho, nos lembrando quem de fato somos e para onde caminhamos. E se estamos, Senhor, mergulhados no fracasso, Tu és o Deus que não nos abandona em nossas iniquidades. Tu és o Deus que não nos abandona em nossas fraquezas. A Tua palavra nos diz que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Nós Te louvamos, porque na eira de Araúna, o Senhor providenciou redenção e perdão. Mas foi de fato o Senhor no Calvário que esta redenção se concretizou no tempo para todo o coração que aqui está. Por isso, Senhor, se existe alguém que não provou ainda deste perdão e é consumido pela culpa dos seus próprios pecados, que eles se refugiem em Ti, que eles creiam em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e possam provar da salvação, da redenção e encontrar uma vida de significado na nova identidade que temos em Ti. Nós Te pedimos, Senhor, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém.